Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder falar com vocês novamente e tratar das lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Daniel Dias, um dos pastores ali da Assembleia de Deus Ministério Jerusalém. Nosso pastor presidente é o pastor Jorge Amorim. Quero deixar o meu abraço, a minha palavra de esperança e de fé para todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa. Não é fácil o ministério da educação cristã, mas é um ministério muito gratificante e também honrado pelo nosso Deus. Não desista de dedicar-se ao estudo, aplicar-se ao manuseio pedagógico da palavra de Deus para todas as faixas etárias que existem, e você venha se dedicar de forma plena, de forma completa, integral, para alcançar todos os corações que precisam. De fato, todos nós precisamos, porque ela é a substância que nos completa e que nos faz enxergar de forma a entender de fato que somos e para que somos, né? Então tudo Deus tem o seu tempo determinado. Não desista, professor, se dedique, porque Deus tem em você um ministério para abençoar pessoas, vidas, restaurá-las e colocá-las no caminho do propósito ideal em Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os professores de todos os ministérios, de todas as denominações. Que Deus abençoe a sua mente, o seu coração, para que você esteja integralmente dedicado a esta missão na educação cristã. Um abraço também a todos os professores ali da Assembleia de Deus, Ministério Jerusalém, ao meu amigo superintendente da Escola Bíblica, pastor Elisandro Raposo. Um grande abraço, que Deus esteja nos fortalecendo para que este ministério alcance vidas e estas vidas sejam transformadas. Hoje trataremos do tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Esta lição é a lição de número 5, onde esse tema ele mexe com as nossas entranhas e mexe com o nosso ser, porque sabemos que Deus nos colocou em um patamar, em um nível superior, um nível de graça, um nível de misericórdia, pelo que nós não éramos dignos, mas Ele nos alcançou e nos deu uma nova vida em Cristo. Isso é maravilhoso, só isso deve ser o combustível, a célula máter, né? Aquilo que nos move para fazer com alegria tudo o que fazemos. O texto áureo da lição de hoje está em aos Efésios, capítulo 2, no verso 4 e verso 5, que diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então nos envolve aqui o contexto da carta aos Efésios, nesta aplicação teológica paulina, que nós estamos inseridos em um ambiente, em uma atmosfera de graça inigualável, porque em Cristo nós somos uma nova criatura, uma criatura que agora não está mais no nível simplesmente de ser criados, mas agora estamos inseridos na família de Cristo, na família de Deus, onde podemos ser denominados e classificados como seus filhos. Isso é incalculável, porque estávamos mortos, estávamos moribundos em nossos pecados e ofensas, agora estamos em um patamar de uma nova vida, porque os nossos pecados, nossas ofensas foram perdoados, porque Cristo se entregou voluntariamente por todos nós, por todo o mundo, como está lá em João 3:16, que Deus amou o mundo, o cosmo, Deus amou todo mundo. É claro que a coroa da criação é o homem,
Por isso que Deus restaurando o homem, Deus restaura toda a criação. E Ele nos vivificou, nos deu vida, vida sobre vida em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Nós temos que alegrar, nos incentivar através da racionalidade desta verdade, que Deus em Cristo deu a nós esta riquíssima oportunidade de fazer parte desta família dos perdoados, daqueles que estão limpos e também inseridos sem ofensas, sem pecado nesse ambiente familiar. Glória a Deus por isso. Nossa verdade prática traz esta importância, esta sentença. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. O texto da leitura em classe está em aos Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Vamos fazer essa leitura junto comigo? Se você estiver com a sua Bíblia, pegue-a. Se não tiver, tenha pelo menos uma audição muito apurada e dedicada a ela. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus por esse texto de aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Um texto forte, um texto rico em sentenças de princípios que rege a vida do ser humano para que ele possa ser uma pessoa plena, uma pessoa integral e reconhecer em Cristo os méritos que nos proporciona estar em lugares, em situações, em ambientes que só Cristo, por sua misericórdia, por sua infinita graça, nos envolveu voluntariamente e agora somos em Cristo uma nova criatura e estamos inseridos nessas riquíssimas e gloriosas promessas. Glória a Deus por tão importantes palavras do apóstolo Paulo, que traz ao meu coração, ao coração dos filhos de Deus, dos eleitos do Senhor, a esperança de que Deus tem nos guardado, tem nos privado, nos protegido de tantas outras situações que, se não estivéssemos em Cristo, com certeza já estaríamos sendo devorados, consumidos e perdidos. Mas em Cristo nós alcançamos a vitória. Nós temos, nesta aula de hoje, de tratar de alguns tópicos. O índice nos dá a nós aqui essas referências. Primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Estaremos tratando dela. Segundo tópico, vivificados pela graça. Terceiro tópico, a salvação não vem das obras. Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação,
como o texto ao qual nós acabamos de ler, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um fator imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Então Deus nos colocou neste lugar com o seu favor imerecido, a sua graça. Nós não merecíamos, nós não merecemos. E Deus deu a nós, aos salvos, todo o aspecto da salvação, toda a salvação plena, a plena salvação em Cristo Jesus. E agora alcançamos em Cristo todas as áreas da nossa vida, somos atingidos por esta maravilhosa salvação. Primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. A síntese do tópico 1. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Subtópico 1. Nossa condição anterior. Como era a nossa condição? A morte de que Paulo está falando, está se referindo, é de fato conceitual. Nesse contexto, abarcando a realidade que emana do homem interior, ou seja, de sua existência metafísica, o espírito, a razão, que de fato constrói nossa moralidade. Então o apóstolo Paulo está tratando aqui dessa esfera conceitual, metafísica, do homem racional, do homem moral. Estávamos condenados, estávamos mortos. Dessa realidade, nos surgem dois questionamentos pertinentes. Primeiro questionamento: o não convertido pode ter uma moral perfeita? Um cristão pode ser moralmente perfeito? Vamos responder segundo a palavra. A palavra nos diz que aquele que não tem Cristo, não tem a pessoa de Cristo, a moral, a diretriz, os princípios de Cristo, esta pessoa não pode ter uma moral perfeita, segundo os padrões bíblicos. E também, dentro da concepção bíblica, esta é a moral perfeita. Não existe outro parâmetro de moralidade que não seja perfeito. O único parâmetro perfeito é o que Deus nos apresentou em Cristo Jesus, através da sua palavra. Um cristão pode ser moralmente imperfeito? Não. Um cristão que esteja em Cristo verdadeiramente, ele tem que ser moralmente perfeito. Porque quem guia as suas saídas, quem guia os seus comportamentos, não são mais a natureza antiga, a natureza caída, a natureza morta em pecados e ofensas. Mas agora quem guia, quem está no timão da sua vida é o Espírito Santo, que aplica a palavra de Deus, que aplica a moral de Deus em nossas vidas, uma moral perfeita. Agora somos moralmente perfeitos. Agora, é fácil. A Bíblia diz que você conhecerá e conhece quem é que está em Cristo, quem é de Cristo, pelos seus frutos. Pelo fruto, você conhece a pessoa, conhece a moral, conhece o caráter, conhece aquela vida. Pelo fruto. É claro que errar aqui é humano. Estamos todos sujeitos ao erro, às falhas. Isso é humano. Mas viver na prática do erro, na prática da mesma falha, isso mostra uma falha de caráter, uma falha de observação dos princípios absolutos da palavra de Deus, que rege, que baliza o nosso comportamento moral. Então, essas duas questões aqui podem ser respondidas desta forma, né? Bom, nossas ofensas e pecados.
ações ímpias oriundas de um ser regenerado é de fato um cenário incongruente, ou é incompatível ao padrão de uma nova criatura. Então não podemos mais viver num cenário de ofensas e pecados, porque isso é incompatível. Há incompatibilidade nesse comportamento com aquilo que condiz a nova criatura, um novo viver em Cristo. O curso do mundo, ou este mundo que nós falamos, dominado por sentimentos, por pensamentos que são amorais, hedonistas, que querem trazer a felicidade para o seu eu, né, aquilo que traz a felicidade, esse secularismo, denominacionalismo, né, aquela questão de ser sectaristas em felicidade, o meu ministério é que traz a felicidade, o meu ministério é que perdoa, o meu ministério é que é santo, o meu ministério é o que é o melhor, o meu ministério é que está no nível superior, né? Aquela questão de placa, de endereço, de denominacionar a sua fé. Tome cuidado com isso, porque é claro que é importante nós termos uma identidade denominacional. É importante, mas ela, na realidade, é um meio pelo qual nós absorvemos os verdadeiros princípios da palavra de Deus, que são muito plenos, são absolutos, estão no nível superior. Estes são recursos, meios pelos quais nós chegamos a um objetivo, nós chegamos aonde precisamos chegar, mas isso não é o absoluto, isso é secundário. Isto é o caminho pelo qual podemos estar percorrendo. Então são diversos, mas o princípio é absoluto, a regra é absoluta, a moral tem que ser perfeita e ela só é oriunda através da palavra de Deus. Sola Escritura, só a palavra de Deus. Então hoje existe o curso do secularismo, do denominacionalismo, cada um tem a sua vertente no meio religioso e segue a sua moral. Às vezes essa moral, ela parte de um relativismo moral. Não existe uma moral correta, um princípio correto. Há um relativismo, é relativo. Isso depende de. Então ficamos no parâmetro do relativismo e não atingimos o objetivo de alcançar em Cristo a ajuda para sermos pessoas moralmente parecidas, semelhantes a Cristo. Nós temos hoje o progressismo, né? Nós, envolvido pela história da humanidade, chegamos no progressismo mundial, onde o progressismo secular, ele emancipa o homem das questões morais. Então nós chamamos isso de emancipação do homem, onde há questões de gênero, onde há questões de aborto, onde há questões de drogas, onde há questões de liberdades e ameaças, né? Então nós entramos em questões paradoxais à palavra de Deus e aos princípios. Nós precisamos estar munidos da palavra de Deus para vencer qualquer coisa que seja secundária e não nos venha envolver como seja o protagonista dos nossos pensamentos e sentimentos e saídas da vida. Isso não pode dominar o nosso pensamento e as nossas ações, mas a palavra de Deus, o amor de Cristo, o sentimento de atribuir a Deus a adoração incessantemente pela sua graça e misericórdia tem que brotar no nosso coração e sermos agradecidos a Deus e não movidos por este mundo, pelo curso deste mundo. O progressismo cristão, as escrituras, inspiração, crítica textual, hoje estamos envolvidos nesse progressismo cristão, onde existe ameaças que nos envolvem até dentro do nosso meio.
onde pessoas envolvidas por todos esses contextos anteriores que estávamos a falar e acabam se perdendo da verdadeira prática da sinceridade, da simplicidade da palavra de Deus e se perdem em questões progressistas, em questões de inspiração bíblica, de crítica textual, onde envolve-se em questões que são secundárias, que não nos leva ao lugar que precisamos estar ou entender o lugar que já estamos em Cristo. A pessoa de Deus, essência, natureza, o liberalismo, essas exegeses que a gente pode perceber hoje, nós temos que tomar muito cuidado. O que é que tem que reger a minha e a sua vida? O que é que tem que dominar, ser realmente o carro-chefe, o protagonista? É que Deus, em Cristo Jesus, nos regenerou e que as nossas ofensas, os nossos pecados foram levados em Cristo pelo sofrimento, pela morte, pela fidelidade, pelo amor a Deus, pela obediência à lei e cumpriu até o fim a lei e levou sobre si os pecados, todos os pecados. E agora nós temos em Cristo o perdão, a graça, a regeneração e a salvação plena em todas as áreas. Tome cuidado com todos esses conjuntos filosóficos, ideológicos que envolvem o mundo em que estamos vivendo, porque pode cauterizar a sua mente e tirar a alegria da salvação, tirar o entusiasmo de servir a Deus e ficar preso racionalmente dentro dessas ideologias e metafisicamente, espiritualmente, ser levado por elas. Não se permita a esse contexto. Bom, potestades do ar. Nesse contexto, Paulo vai nos inserir em um mundo com dinâmica própria. O reino de Satanás, o príncipe deste século, devemos observar aqui que a estrutura hierárquica desse reino, as suas estratégias de ingerência no plano material e no cosmos humano. Essa influência visa impedir a salvação. Então existe esta potestade do ar que ela trabalha incessantemente para impedir a salvação da humanidade, a salvação do cosmos, a salvação de todos, a salvação do ser humano, do mundo. A vontade da carne e dos pensamentos. Quando falamos de pensamentos desordenados, não estamos falando aqui de traumas e paradigmas. Não é a questão patológica, não é a questão doença biológica ou neurológica, ou de alguns paradigmas adotados. Não, estamos falando de um comportamento aqui que ele é padronizado, que ele é consciente, que ele parte da vontade, do livre-arbítrio desta pessoa, dos ímpios, que são conhecidos como filhos da ira. Então, este comportamento, essas atitudes padronizadas, sequenciais, metódicas, corriqueiras, conscientes, estas aí, pessoas, ou este grupo de pessoas, ou esta pessoa pode ser enquadrado como os filhos da ira, como diz a carta aos Efésios e outros textos também da palavra de Deus. Bom, vamos agora para o segundo tópico, vivificados pela graça. Vivificados pela graça. Síntese do tópico 2. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia do grande amor de Deus. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia do grande amor de Deus. Subtópico 1. Fomos alcançados pela misericórdia e amor divino. O caos da natureza humana
dessa depravação da natureza humana, é oriunda da corrupção total das potências morais ou competências morais do homem. Dessa forma, um desgoverno da razão e uma incapacidade da inclinação para o bem são a essência do homem caído. A resistência à graça vai tornando um homem ímpio inimigo diante de Deus. O amor de Deus, esse amor de Deus, fala da sublimidade diante dos sentimentos humanos. Ele é maior, ele excede. A misericórdia de Deus, no hebraico, fala de companheirismo, aquele que está sempre a ajudar, a olhar. No grego tem um sentido de perdão, misericórdia tem sentido de perdão. Do latim tem um sentido de empatia, de sentir. Eu tinha um antigo professor, tenho ainda porque ele está vivo, ele dizia que misericórdia, né, no original ali, no hebraico, queria dizer uma grande dor nas tripas, uma grande dor que estremecia todo o corpo. Empatia, perdão, companheirismo. O amor de Deus envolve essa misericórdia e a sua magnitude. A magnitude aqui vem de magna, né? É como um terremoto, como uma força descomunal. Então a magnitude de Deus faz com que o homem vai se tornando semelhante a ele. Mas a natureza do homem é uma natureza caída, é um caos. Nós estamos envolvidos pela corrupção da nossa natureza, uma corrupção total, um caos total. Nós não temos o governo da nossa razão, do nosso intelecto, da nossa razão, dos nossos pensamentos. A incapacidade de inclinar-se para o bem. Todas essas situações, elas se tornam incongruentes, incompatíveis à natureza divina. Somente diante de Deus e com Deus, através do Espírito, da sua palavra, nos policiando, nos dando o norte, o caminho certo, podemos vencer e chegarmos à semelhança de Cristo e a sermos realmente da sua família. E podemos vencer pelo amor de Deus, por sua misericórdia e pelo seu terremoto, pelo seu poder excomunal, pela sua magnitude. Deus nos alcança pela sua misericórdia e pelo seu amor divino. Vivificados por sua graça. Vivificar aqui está relacionado a dar vida sobre vida. É obra do Espírito Santo e tem a ver com a existência do homem na sua realidade natural, no novo nascimento para Deus, no avivamento do crente e da igreja para fins específicos. Então aqui vivificar tem um sentido de dar vida sobre vida, vida com abundância, vida que ela sobressai as expectativas do conhecimento, da razão, da filosofia, das capacidades do homem. Ela vai além, ela sobrepuja, ela vai ao alcance a níveis que só Deus pode dar ao homem. Esse avivamento do crente, da igreja, são para fins destinados e específicos. A questão do mérito fala de reconhecimento por obras e realizações ou pensamento. Cristo exaltou a fé do centurião, da samaritana, da viúva pobre, de Cornélio, etc. Por toda a Bíblia nós vemos que Deus está exaltando aqui a fé, o comportamento dessas pessoas que tiveram a sua vida integralmente entregue aos cuidados de Deus, aos cuidados daquele que é superior, daquele que pode cuidar, daquele que pode fazer. Os méritos salvíficos são estritamente de Cristo na sua cruz. Então essa fé, ela é trazida para o homem interior através dos méritos
de Cristo, através da ação real, prática, histórica de Jesus Cristo em sua vida, em seu ministério, em sua morte, na sua vida entregue à morte e no seu ressurgir da tumba, ressurgir dos mortos, trouxe com ele a fé. E a fé, esta fé nesse sacrifício, nesse ato, neste ministério, a consciência de que podemos viver uma vida diferente, podemos viver uma vida nova, podemos viver uma vida sobre vida, uma vida abundante, uma vida que ultrapassa as expectativas humanas. Em Cristo, em meio à doença, em meio às dificuldades, em meio ao coronavírus, em meio a situações mais adversas possíveis, nós estamos em Cristo alegres e felizes, porque a nossa esperança está naquele que nos vivificou, naquele que nos dá a vida constantemente e gerou em nós uma vida vivificada, uma vida com esperança, uma vida que podemos esperançar coisas. E Deus tem honrado a fé daqueles que são seus filhos. 3. Exaltados por sua graça, ressuscitados juntamente, fala de uma ação reveladora, impactante, extraordinária na transformação de toda a natureza, uma regeneração. Ressurreição, nesse contexto, é uma analogia à nova condição do crente. Agora nós estamos em uma nova condição, em uma nova atmosfera, em um novo ambiente, onde expressa a vida e a visão da vida que Cristo nos deu, a vida do reino, a vida de estarmos experimentando as riquezas do porvir já no presente, sabendo que Deus está cuidando, que Deus está provendo, que Deus está nos dando uma visão, não uma visão mais momentânea, temporal, mas uma visão atemporal, uma visão da eternidade, do infinito com Deus, da visão da restauração de todas as coisas, da consumação de todas as coisas. Os benefícios da obra de Cristo na vida do crente sempre apontam para um futuro extraordinário, ressurreição, vida eterna e galardão. Isso nos mostra a exaltação. E a exaltação é estar com Cristo hoje, naquela dimensão atual, onde Mestre está à destra de Deus. Nessa dimensão que é atual para mim e para você, que Cristo já está à destra de Deus. E estando à destra de Deus, como falamos aqui nas lições anteriores, destra fala de poder, fala de autoridade, fala de governo. Destra fala de eucumenos, né? Fala de gerência, fala de economos, fala de poder administrativo. Deus está administrando, Deus está cuidando de todas as coisas, porque Ele é o Deus. Como diz Isaías, os seus olhos são como chama de fogo que percorrem toda a terra. E nada escapa dos seus olhos, ou seja, nada escapa do seu governo, nada escapa do seu senhorio, da sua soberania, e Ele penetra todas as coisas como um fogo que purifica, que penetra, que vai dando a verdadeira essência. Assim Ele é, um Deus que revela todas as coisas e dá aos seus filhos a sensação real, a sensação verdadeira de exaltados pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu cáris, pela sua graça que envolve aquele que não merece, um favor que envolve aquele que é indigno, mas foi alcançado mesmo assim, sem mérito, sem qualquer obra que pudesse agregar a ele
uma sensação de eu preciso porque eu fiz. Não, nós não merecemos, mas por sua graça, em Cristo, nós seremos exaltados também. 3. A salvação não vem das obras. A síntese do tópico 3, aqui de uma forma muito clara do pastor Batista, traz a nós esta informação preciosa. A síntese do tópico 3. A salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Então ele deixa bem claro nessa síntese, a salvação é graça divina por meio da fé. É um mérito, é um presente, é um carisma de Deus. As obras não são o meio pelo qual sejamos salvos, mas o resultado dos salvos. Aquele que obtém a salvação tem obras de pessoas salvas. A graça como meio de salvação. Salvação em vários sentidos. Libertação da morte, como agente condutor à danação. Escravidão, no sentido da ignorância acerca do amor divino, do ágape divino. A salvação da ira vindoura, ou seja, da realidade desprezada pelos ímpios dentro e fora de um contexto eclesial, né? A maldição fala dos efeitos nefastos sobre indivíduos. No contexto do pecado, o ser humano não pode ser tratado como vítima, mas causador do mal. Distingua pecado e morte nesta ordem para que a compreensão seja plena da verdade. Subtópico 2. A obra como evidência da salvação. Paulo afirma que a salvação não pode ser gerada a partir do homem, por causa da sua natureza ou a partir da natureza do homem, e muito menos por seus esforços, ou seja, por sua obra. Paulo também destaca que para Deus, mesmo as obras ou as boas obras só podem ser aceitas e consideradas após uma nova condição do homem regenerado e salvo. E mesmo assim, como atos de adoração jamais redentores. Então, não é por boas ações, não é por ser bom, ter boas atitudes, que o homem é salvo, de maneira nenhuma. Porque mesmo sendo pessoas boas e pessoas que têm uma conduta do bem, isso não significa que ela tem um direito da salvação. Pelo contrário, a salvação em nós traz essa fluência muito natural de fazer o bem, porque é resultado da salvação. É resultado de um ser que fora resgatado e salvo em Cristo Jesus. Então, as obras, elas são a evidência da salvação, porque uma pessoa salva, ela tem frutos, e os seus frutos são bons, são qualitativos, e esses frutos permanecem. Esse arrependimento não pode ser uma penitência, né? Muitos acham que deve criar ali uma rotina de penitências, penitencial, para que possa se expurgar nos seus pecados. Não, de maneira nenhuma. Isso não é bíblico, isso não é registro dos evangelhos, das cartas paulinas e nem de todo o contexto bíblico, de maneira nenhuma. Não condiz com a verdade. Porque precisamos viver livres da nossa culpa e dívida. Porque o amor, como diz o apóstolo Pedro, lança fora todo medo. Quando estamos em Cristo, nós sabemos que estamos
agradando a Deus porque sentimos o seu amor, o teu Espírito flui de maneira consciente, racional, mostrando a mim e a você que estamos em uma prática de relacionamento humano e divino que condiz. E essa sensação de segurança traz liberdade e traz paz para os corações. Conclusão, meus queridos, já encerrando esta lição, graças a Deus pelo privilégio de estarmos falando sobre ela. Conclusão desta lição. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos da adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, possamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Depois você leia Mateus capítulo 5, verso 16. Então saiba, meus queridos, que agora você não é mais filho da ira. Não haverá mais a ira de Deus sobre você, porque Cristo foi a nossa propiciação. Cristo em Deus sofreu toda a ira que estava destinada aos filhos dos homens, à humanidade. Mas agora em Cristo nós fomos absolvidos e somos agora adotados. Ele nos agregou à sua família. Somos agora filhos de Deus por adoção. É legítima, é legal. Ela foi assinada, ela foi patenteada, ela foi registrada por Deus Pai através do seu Filho Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo trabalha na vida de cada um de nós, nos iluminando, trazendo a consciência de que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, expressamos a sua natureza em boas obras, em ações que duram e abençoam outras famílias e vidas. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a sua casa. Não desista. Deus tem ainda o melhor para o seu povo. Deus tem o melhor para o seu ministério. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus é contigo. Um grande abraço. Compartilhe este vídeo. Abençoe o seu amigo. Abençoe o seu ministério. E que Deus sempre, essa é a nossa oração, nos dê sabedoria para que este ministério abençoe a cada dia mais as vidas, porque Cristo nos perdoou e agora estamos vivendo uma nova vida, e vida com abundância em Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.